inverno de 1349. Sob a igreja de Santa Maria, em Truste, em uma câmara de pedra que guarda o frio como se fosse memória, uma idosa sueca jaz imóvel. Seu corpo está gelado há 3 horas. O sacerdote que a atendia já começou a preparar os últimos ritos. Procuraram seu pulso 2 vezes. Nada. Para qualquer um na sala, o limiar já havia sido cruzado. Seu confessor, um franciscano chamado Frei Paulo, escreveria mais tarde em seu diário privado que vira a morte vezes suficientes para reconhecer seus sinais. E ainda assim, naquela noite aconteceu algo que o deixou sem chão sob os pés. Brígida da Suécia abriu os olhos. Não falou instantaneamente. Segundo no relato de Frei Paulo, ficou olhando para o teto durante 7 minutos sem piscar. Lágrimas caíam por seu rosto. Seus lábios se moviam, como se discutisse em silêncio com alguém que ninguém mais podia ver. Consegue imaginar estar ali, ouvindo apenas o estalar do fogo, e de repente sentir que o quarto já não pertence totalmente a este mundo? Quando finalmente falou, suas primeiras palavras não foram sobre o céu. Foram uma pergunta, não uma explicação, não um consolo. Uma pergunta que soava à urgência e à censura. Por que não contam a eles? Por que não os avisam? Na sala havia 4 pessoas, 2 sacerdotes, uma freira de sua ordem e um secretário papal convocado para documentar tudo o que ela pudesse dizer nessas últimas horas. Os 4, segundo se conta, dariam depois testemunho sob juramento sobre o ocorrido, e suas versões coincidiram em cada detalhe. Brígida se levantou, algo que não deveria ser possível em seu estado. Olhou diretamente para o secretário e ordenou que ele escrevesse tal como era, sem suavizar, sem interpretar. Disse que as almas estão se afogando porque ninguém as avisa sobre o que acontece nos 3 segundos após o coração parar. 3 segundos. Não 3 minutos. No 3 horas. 3. E então descreveu a sensação com uma imagem brutal. A alma não desliza em paz. É arrancada, como uma criança que é separada dos braços da mãe no meio de uma multidão. E nesses 3 segundos, enquanto o corpo ainda conserva calor, formula-se uma pergunta para a qual a maioria não está preparada. O secretário, diria depois, tremia tanto que a tinta respingava no pergaminho. Também disse que sentiu um peso opressivo na sala, como se o ar tivesse se tornado sólido. E Brígida continuou com uma voz firme mas premente. Não viu uma morte. Viu 1000. Mercadores e rainhas, sacerdotes e camponeses, crianças e soldados. E para cada alma, a mesma pergunta. Agora pare um momento e olhe para dentro de si. Se tudo terminasse hoje, o que você acha que lhe perguntariam primeiro, nesses 3 segundos em que já não se pode fingir? A freira, que estava ao lado da cama, escreveu depois que os olhos de Brígida não olhavam para ninguém na sala, mas para algo além, como se a parede não existisse mais. E então, com uma serenidade que assustou a todos, repetiu a pergunta que, segundo ela, é pronunciada nesses 3 segundos após a morte. Não foi um discurso longo. Foi uma frase direta, cortante, impossível de esquivar. O que você amou mais do que a mim? Na câmara de pedra, o silêncio caiu como uma laje. Porque essa pergunta não se parece com as que se fazem em vida. Não é, você foi bom, nem rezou o suficiente, nem fez obras visíveis. É uma pergunta sobre o centro real do coração, sobre sua verdadeira devoção. Frei Paulo, que ouvira milhares de confissões, entendeu algo naquele instante e o deixou registrado. Disse que nesses 3 segundos a alma não pode mentir, nem para Deus, nem para si mesma. E é isso que torna a cena insuportável. Porque aqui não falamos de palavras escolhidas, de explicações, de desculpas bem construídas. Falamos do que sobra quando o teatro não existe mais. Brígida explicou que a resposta não surge como um discurso. Surge como imagens. Uma cascata rápida e impiedosa,
como se toda a sua vida se tornasse transparente e um espelho devolvesse o que você realmente buscava. Às vezes, disse ela, o que surge primeiro é o dinheiro, não como moeda, mas como segurança. Às vezes é o prazer. Às vezes é a aprovação alheia, o bom nome, a necessidade de ser aplaudido. E outras vezes, algo mais sutil, algo que muitos não se atrevem nem a nomear. O controle. A obsessão por ter tudo sob controle, por não depender, por não cair, por não perder. Você percebe o que isso implica? Que você pode ter preenchido sua vida com gestos corretos e ainda assim, no âmago, ter vivido para outra coisa. E quando o coração para, essa outra coisa se apresenta como o seu verdadeiro Deus. Brígida disse que viu almas que acreditavam amar a Deus. Mas ao chegar a essa pergunta, descobriram, tarde demais, que o que amavam era a imagem de si mesmas, que tinham construído uma vida inteira sobre a poareia e que então, quando a maré chegou, tudo desmoronou. E aqui o relato se torna mais inquietante, porque ela não falou de um grande pecador evidente. Falou de uma mulher considerada exemplar, quase intocável aos olhos dos outros. No entanto, na visão, essa mesma mulher estava marcada por uma culpa escondida e por um orgulho secreto que havia contaminado inclusive suas boas obras. Se a primeira pergunta é, o que você amou mais do que a mim? A segunda que surge em seu interior é inevitável. Quando ninguém te vê, quando não há público, quando não há reputação a proteger, o que é que realmente governa suas decisões? Brígida disse que, entre todas as cenas que viu passar como relâmpagos, houve uma que a deixou gelada porque não se encaixava no que qualquer um esperaria. Não era o retrato de um pecador evidente. Era uma mulher de aparência impecável, daquelas pessoas que todos apontam como exemplo. O tipo de alma que, em vida, parecia respirar virtude. Na visão, essa mulher fora considerada devota, quase irrepreensível. As pessoas confiavam nela, respeitavam-na. Seus gestos públicos eram corretos. Suas palavras soavam piedosas. E, no entanto, quando chegou a pergunta e a verdade se impôs sem possibilidade de maquiagem, o que apareceu não foi uma vida entregue, mas um coração cheio de culpa escondida e um orgulho secreto que havia contaminado tudo. Brígida expressou isso com uma frase que, segundo o secretário papal, foi escrita sem mudar uma única sílaba. Aquela mulher tinha amado sua própria retidão mais do que a Deus. Não é que amasse o pecado de forma escandalosa. É que amava ser aquela que estava acima, a que fazia o correto, a que podia olhar para dentro de si e se sentir segura de que merecia. E nesse momento a visão se torna insuportável, porque desmonta a armadilha mais sutil. Fazer o bem, inclusive fazer muito bem, mas fazê-lo como alimento para o ego. Obedecer, rezar, servir e ainda assim usar tudo isso como uma coroa invisível, como uma maneira de dizer a si mesma, sem dizer, que Deus lhe deve algo. Brígida disse que aquela alma, ao ser arrancada do corpo, não encontrou descanso. Encontrou uma revelação amarga, que havia construído uma vida inteira sobre a areia. E quando chegou a maré da verdade, tudo cedeu. Não por falta de atos religiosos, mas por falta de honestidade. Porque atrás da aparência nunca se atrevera a olhar o motivo real. Imagine o que isso provoca em uma sala onde todos dedicaram suas vidas a Deus. 2 sacerdotes, uma freira, um secretário enviado para registrar o que estava sendo dito. E de repente, o aviso é este: não basta parecer santo, não basta cumprir. Se o centro do coração não for Deus, o resto pode ser apenas uma forma elegante de se esconder. E então, a pergunta já não é teórica. É incomodamente pessoal. Quantas vezes fazemos o correto para manter uma imagem? Quantas vezes rezamos para nos sentirmos seguros, não para amar? Quantas vezes falamos de fé para não olhar o que realmente nos move por dentro? Brígida não apontou para outros. A visão, tal como a transmitiu, comportava-se como um espelho.
E o espelho não acusa com ruído, apenas mostra. Segundo o relato, os investigadores do Vaticano não ficaram apenas com o impacto daquela visão. Fizeram a Brígida uma pergunta concreta, quase técnica. Porque algumas almas, nesses 3 segundos, pareciam incapazes até de responder. Por que não havia clareza? Por que, em vez de entrar em um julgamento luminoso, caíam em uma espécie de desconsolo total? E Brígida marcou uma distinção que, para os presentes, foi ainda mais inquietante que a cena da mulher exemplar. Disse que esses 3 segundos não apenas revelam o que você amou, também determinam se a alma está preparada para receber o julgamento ou se entra no resto da morte em estado de choque. Pense nisso. Não falou de uma condenação imediata por um erro isolado. Falou de uma incapacidade interior, de uma alma que, ao ser arrancada do corpo, depara-se com uma verdade tão direta que fica paralisada. Brígida explicou que, quando a alma evitou a verdade durante anos, quando viveu sem enfrentar o que realmente a move, o primeiro contato com a realidade não produz arrependimento nem paz, produz bloqueio. A palavra que, segundo o secretário papal, ela usou foi muito precisa: um estupor. Uma espécie de entorpecimento espiritual. Como se a alma ficasse suspensa, incapaz de sustentar o olhar sobre si mesma. Não por falta de religião externa, mas por falta de honestidade interna. Brígida disse que viu pessoas que haviam cumprido a vida inteira, rezavam, frequentavam, mantinham a forma, mas nunca haviam se feito a pergunta profunda. Nunca haviam revisado se seu amor era real ou se apenas estavam interpretando um papel. E quando o coração para, o papel queima instantaneamente. Se toda a sua vida foi uma encenação, com o que você fica quando o cenário não existe mais? Nesse ponto, o relato menciona algo que Frei Paulo escreveu poucos dias depois, como reação pessoal e desesperada. Conta que foi sozinho à capela à noite e obrigou-se a examinar-se de maneira metódica, revisando os motivos de suas decisões mais importantes. O que encontrou, escreveu ele, o fez chorar. Não porque descobrisse uma maldade escandalosa, mas porque descobriu uma falta de verdade. Tinha buscado ser admirado, tinha querido ser alguém, e essa confissão ilumina o aviso de Brígida. O perigo não é apenas cair. O perigo é passar a vida sem se olhar de frente. Porque então, quando chegar o instante, a verdade não o encontrará desperto, mas em estupor. Agora a pergunta muda de forma e se torna difícil de esquivar. Se hoje você tivesse que responder sem palavras, apenas com o que sua vida mostra, sua alma entraria em clareza ou em choque? Brígida disse que, em meio a tanta escuridão, também viu algo que parecia impossível de se encaixar com a lógica humana. Viu o que acontece com as almas que estavam preparadas. E não falou primeiro de um grande santo conhecido, nem de alguém com fama de virtude. Falou de um mercador de Gênova. Segundo sua visão, ele morreu de repente em seu armazém. Não era particularmente religioso. Vivia como tantos, sem excessos, sem escândalos e sem aquele brilho que faz com que as pessoas o chamem de exemplar. Por quase qualquer medida exterior, era um cristão comum. Mas quando sua alma foi arrancada do corpo e começaram esses 3 segundos, o que apareceu não foi uma vida perfeita. Apareceu outra coisa. Brígida contou pequenos atos, quase invisíveis, que não tinham nada de teatro. Uma manhã, deu pão a um mendigo, não porque alguém estivesse olhando, mas porque os olhos do mendigo o haviam comovido. Uma tarde, fechou a loja antes da hora, para sentar-se com um amigo doente que estava morrendo. E sim, rezava. E sim, confessava. Mas não com aquela constância impecável que impressiona, e sim de maneira irregular, humana, imperfeita. E ainda assim, quando esses 3 segundos terminaram, Brígida disse que sua alma foi recebida de um modo diferente. Não porque tivesse acumulado méritos visíveis, mas por algo muito mais despido.
Quando os investigadores quiseram entender o que o tornava diferente, ela respondeu com uma simplicidade que impacta. Ele nunca fingiu, nem diante de Deus, nem diante de si mesmo. Foi aí que o relato se tornou incômodo para os que ouviam, porque o que Brígida estava insinuando soava, para alguns, quase herético, embora não soubessem explicar com precisão. Se ela tivesse razão, então a preparação para a morte não dependia apenas da devoção externa, mas de uma honestidade interna que muitos haviam evitado a vida toda. Um dos clérigos lançou a pergunta que ficava pairando no ar, como se ninguém se atrevesse a formulá-la, mas todos já a sentissem. Você está dizendo que há almas comuns, que estão prontas por serem verdadeiras, e almas piedosas que não estão por não serem? Brígida fechou os olhos por um longo momento. E quando os abriu, respondeu afirmando essa ideia de fundo, de uma forma que acendeu uma discussão entre o clero durante horas. E agora? A história obriga você a se olhar sem atalhos. Se hoje tudo se apagasse, o que apareceria primeiro nesses 3 segundos? O que você faz diante do mundo? Ou o que você é quando ninguém te vê? Seus atos mais vistosos? Ou seus gestos mais silenciosos? Sua imagem ou sua verdade? O mais estranho, disse Brígida, é que o Vaticano não reagiu como as pessoas imaginam quando ouvem uma revelação assim. Não a condenaram, mas também não a proclamaram. Enterraram-na, não por maldade, mas por medo do que aconteceria se fosse dito a cada cristão que a morte começa com 3 segundos inevitáveis de autoconfronto. Porque, se isso for verdade, muda a maneira como você vive, a maneira como você reza, a maneira como você se esconde. E no século XIV, segundo o relato, a igreja não estava preparada para uma guinada assim. Por isso, o aviso foi preservado, mas não foi pregado. Foi copiado em segredo e transmitido como fogo sob cinzas. 3 meses após a visão, morreu o próprio Frei Paulo. E aqui aparece uma cena que não tem nada de espetacular, mas diz tudo. Seus irmãos encontraram seu diário aberto. Em uma página inteira, ele havia escrito a mesma coisa várias vezes, como se estivesse treinando seu coração para a pergunta final. Eu te amei. Repetido, linha após linha, até que a tinta parecesse uma oração desesperada. Como se, em vez de se preparar com discursos, estivesse praticando uma verdade. E então Brígida, jamais serena, deixou o que parece ser o centro prático de toda a mensagem. Disse que a preparação para esses 3 segundos não é fazer mais, nem colecionar mais atos, nem multiplicar fórmulas como quem se protege com números. A preparação é outra coisa, muito mais incômoda. Cada noite, perguntar-se com crueza o que você amou mais do que a Deus naquele dia e responder sem mentir para si mesmo. Não o que você deveria ter amado, o que você amou de verdade. Porque, segundo ela, muitas pessoas passam 70 anos evitando essa pergunta e depois pretendem respondê-la em 3 segundos. E aí nasce o estupor, o choque, a paralisia da alma. O diário de Frei Paulo, tal como se conta, começou a registrar respostas que parecem pequenas, quase ridículas, e precisamente por isso dão medo. Hoje, amei a comida mais que a Deus, porque comi sem fome. Hoje, amei o sono mais que a Deus, porque pulei a oração da manhã. Hoje, amei a vaidade mais que a Deus, porque falei com um sacerdote não para buscar a verdade, mas para me exibir. E semana após semana, o golpe tornou-se mais profundo, até escrever algo que já não se pode decorar. Hoje, amei a mim mesmo mais que a Deus. Não era uma lista para se castigar, mas um golpe contra a autoilusão. Porque Brígida insistia nisso. O grande perigo não é apenas o pecado visível, é a mentira interior. O falso eu que você constrói para sustentar sua reputação. E quando chega a morte, esse edifício desmorona. A estrutura colapsa e você fica em ruínas, vendo pela primeira vez a vida que deveria ter construído. Por isso, disse ela,
Deveríamos temer o auto-engano mais do que a falha, porque a alma que se conhece pode reconhecer suas misérias quando aparecem, em vez de afundar em surpresa e desespero. E essa prática noturna, segundo o texto, foi transmitida de confessor a penitente, preservada como uma tradição silenciosa, porque 3 segundos não bastam para aprender honestidade pela primeira vez. E no final, a ideia torna-se quase insuportavelmente simples. Essa revelação chegará a todos. A única diferença é se ela o encontrará em choque ou em verdade. Se esses 3 segundos serão um julgamento que o esmaga, ou um retorno que não o assusta porque você já parou de atuar e começou a viver. Agora diga-me, sem adornos, se esta noite, antes de dormir, você se fizesse a pergunta de Brígida, o que apareceria primeiro na sua resposta?